Se as mulheres conquistaram mais direitos nas últimas décadas, por que os casos de feminicídio continuam acontecendo e aumentando? Com a aproximação do Dia Internacional da Mulher, as manchetes ainda são marcadas por histórias de violência brutal contra meninas e mulheres. Mais coragem para denunciar ou mais casos? Vamos refletir hoje? Hoje eu te convido para uma reflexão sobre passado, presente e o futuro dos direitos das mulheres. Eu sou Priscila Paiva e esse é Uma Pausa e 2 cafés. Bora comigo? Depois do café, eu me expresso. Dia 8 de março, agora domingo, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, que embora seja agradável receber flores, receber mimos, a gente tem que lembrar que é um dia para enaltecer os direitos adquiridos e para relembrar muito do que a gente ainda tem que percorrer. E por isso, eu estou aqui refletindo nesse Uma Pausa e 2 cafés com vocês um pouquinho sobre a história. Você já parou para pensar, você mulher ou você homem que esteja assistindo, esses direitos que hoje são tão coisas comuns do nosso dia a dia, o direito ao voto, o direito a trabalhar, o direito a ter um cartão de crédito. Pois é, minha gente, o direito a ter um cartão, sabe? Muitas coisas foram adquiridas há poucas décadas. Até pouco tempo, na Constituição de 1988, é que a mulher é considerada igual ao homem. Isso é muito recente, isso é mais novo do que eu. Antes disso, não, a mulher era considerada inferior, a mulher precisava de um homem para poder dizer, ok, ela precisa ter um cartão de crédito, eu autorizo, há décadas atrás, autorizar a trabalhar e por aí vai. Então vamos fazer aqui uma linha histórica breve para poder contextualizar esses direitos que foram adquiridos. Também a importância do feminismo. Às vezes as pessoas acham que feminismo coloca naquela caixinha, né? Ser feminista é fazer isso, isso, isso. Ser feminista é pensar assim, assim. O feminismo ele é um movimento para poder buscar esses direitos que foram adquiridos nas últimas décadas. Aí, antes de entrar nessa questão da história propriamente, vamos pensar em filmes. Quem aí não gosta de assistir um filme, uma série, às vezes de época? E aí, o que acontece nesses filmes, nessas séries? A mulher tem um casamento arranjado, né? Muitas vezes a gente até vê também um homem ser retratado dessa forma, que gostaria de casar com uma e acaba sendo obrigado a casar com outra. Mas as mulheres sofriam muito mais, né? As meninas, enfim, não tinham direito ao estudo, ao trabalho, não tinham uma liberdade de ser, né? Historicamente, tudo que é relacionado à mulher, seja a intuição, a sensibilidade, as emoções, acaba sendo atacado, mal visto. E a gente precisa entender, para a gente entender o presente, a gente precisa olhar o passado. Não tem como separar as coisas e falar simplesmente, não, eu não penso assim e acabou. Porque é estrutural, né? Então, nós fomos educados dessa forma e isso está no nosso inconsciente também. O feminismo, então, é um movimento social, político, cultural, que vai defender essa igualdade de gênero, que vai dizer assim para você, você, mulher, quer ficar em casa fazendo bolo? Fique. Desde que o marido, né, chegue junto e que a gente custa, qualquer ser humano custa, mulher também custa, né? Então não adianta querer que a mulher fique em casa, proibir ela de trabalhar, que já tá errado, ela precisa ter a opção, ela precisa ter a escolha. Ela pode ter o direito, eu não quero trabalhar, né? É melhor nesse momento ficar em casa, cuidar dos filhos, enfim. Isso é algo que tem que ser conversado, negociado. E ela não pode ser condenada, porque também é um trabalho. Isso não pode ser ali uma penitência. Como eu sou mulher, eu preciso ficar aqui e aí eu não tenho direito ao básico. Porque, como eu falei, todo ser humano custa, né? Não só o básico, né? Há um pouco mais do que o básico, de acordo com a questão financeira, claro, de cada um. Mas voltando aqui, a questão do feminismo, ele vai dizer isso, você quer trabalhar, você quer ser da tal profissão, entendeu? Então, não colocar como a mulher que é isso aí, eu tô falando da minha opinião. Se eu quero costurar algo do meu marido, né, uma roupa, um botão, se eu quero preparar uma comida saborosa para ele, isso é um direito meu.
mas ele precisa reconhecer que isso também, né, dá trabalho, que ele também tem que ajudar nas tarefas domésticas ou pagar alguém para ajudar nas tarefas, porque isso dá trabalho. A mulher não é empregada, ela não é escrava. Então, é essa questão do pensamento, é você igualar, não é ser superior nem homem nem mulher, porque durante séculos e séculos, os homens, pela sua força física, sobrepuseram essa força às mulheres. E hoje em dia o que está acontecendo pode ser um reflexo não só da coragem, como eu disse no início, de denunciar, mas pode ser também uma reação a todos esses direitos. Como quem diz, eu controlo a sua vida sim. E aí a gente vê tantos e tantos casos que ninguém mais está suportando de violência contra meninas e mulheres. Durante séculos, então, as mulheres não tinham direito político, as mulheres não tinham direito a voto, não tinham direito à participação, né? Eram obrigadas a prestar contas aos maridos, né? Aos pais. E ao longo do século XX, nós tivemos aí várias conquistas. O voto feminino, por exemplo, só foi conquistado em 1932. Eu vou fazer aqui uma breve linha do tempo, não tão breve assim, para vocês poderem entender. Em 1827, meninas são liberadas para frequentarem a escola, estudarem além da escola primária. Até pouco tempo já se tinha essa visão de que a mulher ela tinha que, depois da escola, casar. Ela não tinha o direito a estudar um pouco mais, a estudar, fazer uma faculdade, enfim, trabalhar. Até pouco tempo isso ainda tem, né? A gente vê aí algumas gerações que falam, eu gostaria de ter estudado mais e eu não pude, né? Minha mãe, meu pai, enfim, me obrigou a casar, tinha que ser assim. Então isso já é bem recente. Questão aí de 40 anos, talvez, que tenha tido essa mudança. 1827, as mulheres puderam estudar, né, um pouco mais ali, aprender, pelo que eu entendi, além do básico de serem alfabetizadas, de aprender contas simples, elas puderam estudar um pouco mais. E a faculdade só em 1879. Mas imagina como é que foi também, né? Com toda aquela resistência, provavelmente enfrentaram muitos desafios aí as pioneiras. Em 1974, aí a gente já dá um salto, mulheres conquistaram o direito de portarem um cartão de crédito. Veja bem, isso que hoje em dia é tão comum, né? Até 1974, os bancos queriam ditar como as mulheres gastavam o próprio dinheiro. Era algo escancarado, hoje em dia muitas vezes é silenciado, né? O homem toma conta ali do dinheiro ou não permite que a mulher seja independente financeiramente para ter esse controle, né? Às vezes é velado. Naquela época, 1974, os bancos queriam ditar isso. Então, mulheres solteiras ou divorciadas que solicitassem um cartão de crédito ou empréstimo eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato. Bom, aqui não está aprofundando, mas eu entendo como eu tenho um trabalho, eu tenho dinheiro, mas ainda assim eu preciso de um homem assinar lá, que eu estou apta a ter esse cartão de crédito. Em 1977, a lei do divórcio é aprovada. O que isso significa? Que até o dia 26 de dezembro de 1977, as mulheres permaneciam legalmente presas aos casamentos, mesmo que elas fossem infelizes, mesmo que o cara traísse elas horrores, né? Que traem até hoje, imagina naquela época, né? Que era... Hoje em dia ainda acontece, né? Mas a gente vê aí pelos filmes, pelas novelas, pelas situações que a gente ouve, que muitas vezes o homem tinha até 2 famílias. E aquela mulher que estava infeliz no casamento, ela era obrigada a viver daquele jeito. Por quê? A partir somente da Lei 6.515 de 1977, é que o divórcio se tornou uma opção legal. Mas elas continuaram sendo mal vistas pela sociedade. Até hoje a gente tem essa atribuição, né? A mulher solteira, não conseguiu ninguém, é mal amada. Ninguém pensa assim, porque os homens não estão prestando, né? Ninguém pensa assim, mas será que... é muito exigente, né? Ninguém pensa que tá difícil um homem que respeite e ame as mulheres. E para isso, né? Porque amar é respeitar. Amar é querer o bem, amar é ver como igual. É querer até que a pessoa cresça profissionalmente, que a pessoa seja feliz.
Então, é muito difícil e muitas vezes essa culpa recai para as mulheres, né? Seja ela solteira, é exigente demais, também com esse gênio, com essa personalidade, né? É assim que é visto. E eu tenho total aí, posso falar muito sobre isso, por ter passado anos sem ter um relacionamento. Então, a gente sabe que a visão geralmente é essa, mas por que não tem? Né? Porque o nível é lá em cima, se você coloca essa régua lá em cima, então, geralmente a sociedade vai ver assim, como que é aquela história, né? Ficou pra titia, encalhada. Então, quando a gente para e pensa, né? Imagina em 77 a mulher sendo divorciada, isso impedia, por exemplo, o filho, muitas vezes era visto, né, do outro casamento como bastardo, mesmo que já consolidasse ali aquela união, era sempre recaindo mais sobre a mulher e o filho. Algumas dificuldades, se eu não me engano, também para a criança fazer, por exemplo, uma primeira comunhão, tinham algumas questões assim. É importante ressaltar que anos após a validação da lei, as mulheres divorciadas permaneciam vistas com maus olhos pela sociedade. Esta pressão social fez muitas mulheres optarem por casamentos infelizes e abusivos em vez de pedirem o divórcio. E aí a gente chega em 1988 com a Constituição brasileira reconhecendo as mulheres como iguais aos homens. E como eu falei no início da live, né? A Constituição é mais nova que eu. Então, quando eu nasci, as mulheres não eram consideradas iguais aos homens. Agora, pasmem com essa. 2002. Falta de virgindade deixa de ser crime. Imagine só, apenas no início do século XXI é que o Código Civil brasileiro extinguiu o artigo que permitia que um homem solicitasse anulação do seu casamento caso descobrisse que a esposa não era virgem antes do matrimônio. Até este momento, a não virgindade feminina era julgada como um crime e uma justificativa aceitável de divórcios. Em 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha, que é muito conhecida, né? Então, Maria da Penha, essa farmacêutica que deu nome à lei, ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio e lutou por quase 20 anos para que finalmente chegasse a essa lei, né? Conseguisse colocar o ex-marido criminoso atrás das grades. Essa é uma conquista importante e a partir daí tivemos outras conquistas dos direitos, como a Lei Carolina Dickmann, que tipifica crimes cibernéticos, né, tornando ilegal a invasão de dispositivos eletrônicos para obter, alterar ou destruir dados sem autorização. Isso acontece a partir de um caso com a atriz Carolina Dickmann, né, ter fotos íntimas copiadas do seu computador e divulgadas na internet. E em 2015 é aprovada a Lei do Feminicídio. Em 2018 a importunação sexual passou a ser considerada crime. Veja, coisas que são óbvias, que deveriam ser consideradas crimes, né? Então, essa ideia, né, a violência, infelizmente, ela sempre existiu, o homem sempre fez o que ele quis, né, com a mulher, e aí quando eu falo de uma maneira geral, é óbvio que eu não estou falando todo homem, né, mas a gente olhando aí para trás, vai identificando isso, qual a mulher que nunca ouviu um relato, né, de agressão, de abuso, e qual homem que também nunca soube de nada? Apareceu até um post para mim que era: toda mulher conhece uma mulher que foi abusada e todo homem não conhece um estuprador. Essa é a reflexão e cabe também aos homens combaterem isso que vem acontecendo. Até porque todo homem veio de uma mulher. Então, é necessário, para que haja essa mudança, né? É necessário ir além da lei. Só as leis não podem mudar uma sociedade. A lei vem para colocar ali naquilo que seria óbvio. Não se pode fazer isso. Vai ter consequências. Mas até que haja essa mudança estrutural, uma mudança de mentalidade, que vai caber principalmente aos pais, né, às mães e pais de meninos, de educar os seus filhos. Né? Tinha aquela história do proteja suas cabritinhas, uma coisa assim, que sei lá que meu bode tá solto, alguma coisa, e não é. É claro que a gente tem que orientar as meninas para se cuidarem,
né? Os médicos e os profissionais de educação recomendam até indicar os locais que não podem ser tocados, porém, deve-se educar os homens, os meninos, né? Senão, a gente vai viver se protegendo? Qual é a mulher que entra num Uber e não fica ali mandando link para alguém que conhece, preocupada, né? Sem relaxar, não sabe o que pode acontecer? Qual é a mulher que anda na rua tranquilamente? Então, nós vivemos ameaçadas, enquanto eles vivem tranquilos e os casos aumentam. Por mais que se busquem as leis, né, estão sendo feitas a cada ano, ano após ano, existem pactos aí de fortalecimento para que os sistemas comecem a olhar mais para as mulheres, porém, é algo que deve mudar o comportamento dos homens a partir da educação, né? Então, se as mulheres conquistaram mais direitos nessas últimas décadas, por que os casos de feminicídio continuam acontecendo? Será que eles estão aumentando ou eles estão sendo mais revelados a partir da coragem? Porque antes, quando uma mulher dizia que era vítima, se colocava culpa nela, na roupa que ela vestiu, onde ela foi, se ela tinha bebido alguma coisa. E hoje em dia já há esse movimento para entender que, independente de qualquer coisa, o homem é que não deve agredir a mulher. A violência contra a mulher, ela realmente aumentou ou hoje elas estão mais seguras para denunciar quando vêm outras denunciando, né? Quando surge, muitas vezes acontece isso, surge um caso, uma mulher denuncia e depois em sequência vem outras, até porque aquele criminoso, vocês vão duvidar que ele não vai cometer várias vezes aquilo, já que ele é impune? Assim como acontece com outros crimes. O quanto a vida das mulheres realmente mudou desde que começaram as primeiras lutas por direitos. Liberar um cartão de crédito, liberar o voto, liberar ser eleita, e ainda assim existem muitas coisas que a gente precisa avançar. Na própria política existem poucas mulheres, eu não cheguei a anotar aqui o percentual, mas a gente não tem tanta representação assim política. Um outro ponto também é a questão do trabalho, né? Eu vou aqui trazer para vocês, tem dado aqui. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres ganham em média 22% a menos do que os homens no Brasil, mesmo ocupando cargos e funções semelhantes. E mesmo as mulheres sendo maioria, se eu não me engano é maioria, como chefes do lar, até porque homem faz filho e foge, isso também é comum. Então, o que precisa haver é uma mudança no comportamento nessa estrutura. E quando se fala sobre machismo, sobre sociedade patriarcal, isso tudo se refere a essa estrutura de pensamento que foi criada há muitos séculos, né? E a mulher, por mais que ganhasse um ou outro direito na lei, ainda continua com dificuldade de vivenciar esse direito, né? Isso porque muitas vezes a criança já ela cresce num ambiente em que, primeiro, é claro, vai vir o exemplo, e a partir desse exemplo, onde o homem faz aquilo, talvez, com a própria mãe, ele entende aquilo como sendo certo, e depois também a falta da correção. Enfim, é algo muito estrutural, mas que a gente precisa ter esse olhar, principalmente para a infância, porque é onde se recebe esses ensinamentos, esse exemplo, e se entende com mais facilidade, mas obviamente também esse olhar para os adultos. E por que existem tantos perfis que se fala também na internet falando mal de mulheres? Por que se critica tanto? Porque ainda essa revolta contra a mulher ter um direito igual. E aí, voltando, né, até porque agora entrou aqui a Bianca, a mulher e o homem são iguais perante a lei somente a partir de 88 da Constituição. Antes disso, não. A mulher dependia do homem para uma série de questões completamente comuns, né? E ainda era mal vista. Sempre a culpa recai para a mulher, né? Separou por quê? Culpa da mulher, né? Aquilo tudo. E aí, para poder dar aqui o crédito, essa linha do tempo que eu li, eu tirei do site do Sesc Rio. É uma linha do tempo lá, um pouquinho maior do que eu li, falando sobre essa evolução dos direitos das mulheres. Leis e direitos são suficientes para mudar uma cultura de violência? Ou a gente precisa falar mais sobre isso? Falar não, né? Corrigir um homem quando ele fala aí uma besteira,
às vezes uma piadinha que é considerada comum, mas que por trás tem todo esse pensamento de que a mulher deve ser submissa ao homem, de que a mulher ela é um ser inferior, né, que ela não vai fazer aquela atividade tão bem quanto o homem, por aí vai. A história mostra, então, que esses direitos foram conquistados, mas a cultura e o comportamento, eles vão sendo mudados devagar. Para a gente mudar qualquer comportamento nosso, é necessário aí muita vontade, né, muita energia e aquela análise e correção. Né? A gente é condicionado a pensar, a tomar atitudes, isso aí faz parte aqui do nosso cérebro. Imagina mudar algo que está no nosso inconsciente, que nós convivemos, muitas vezes, vamos supor, eu penso diferente, mas eu convivo com pessoas que pensam ainda dessa maneira. Então, a influência também pode acontecer. Aqueles que pensam de maneira assim, que as mulheres são, né, que têm os seus direitos, que pensam, seja nesse sentido ou em outros, que têm uma visão, né, com bom senso, precisam também expor. E é por isso até o objetivo dessa live de trazer aqui, através dessa pausa aqui com 2 cafés, a gente refletir esse porquê. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas porque se a violência aumentou ou diminuiu, mas o que cada sociedade faz para enfrentar esse problema. Então, o que a gente vai fazer? É muito recente. Existem países que a mulher não pode mostrar nem o cabelo. E às vezes a gente fica achando que é algo muito distante, mas esses direitos, eles foram conquistados há pouco tempo e a gente vê a fragilidade quando esses casos acontecem. E para mim, aí é minha opinião pessoal, não estou trazendo aqui dados, não estou trazendo informação de algum profissional, de algum especialista da área, mas para mim, os casos, eles talvez possam ter aumentado devido a esse confronto, né? Essa questão de mostrar o poder. Eu tenho o poder de tirar a sua vida, já que você... Minha mãe costuma falar assim, a mulher não pode nem deixar de, né, separar, que a gente ouve tanto no jornal quase todo dia, a mulher quis separar ou disse um não pro cara, ele vai lá e tira a vida dela. E aí ela fala, agora a mulher é obrigada, né, a ficar com aquela pessoa, então é um pensamento, se a gente for pensar, isso acontecia antes, né? E hoje em dia, como a mulher pode falar o não, aí vem essa ideia, eu posso então tirar a sua vida. E como muitas vezes fica impune, eles continuam fazendo isso, né? E aí a gente vai para pessoas, eu não vou citar nomes aqui, mas que estão até se filiando para se candidatar, mesmo tendo cometido crimes. Não, nenhum crime, né? Pessoa, para mim, um político, né? Aí é a minha opinião, nenhuma pessoa que cometeu um crime poderia se candidatar a ser um político. Porém, né, pelo que a gente está vendo, a lei permite. E aí, 2 pessoas famosas, pelo menos uma acusada de ter sido, não só acusada, né, condenada por ter mandado matar uma mulher e mais alguém que também tem aí acusações, não me lembro se chegou a ser, né, se foi a justiça, acho que foi preso também, enfim. Pessoas que cometeram crimes contra a mulher e agora vão se candidatar. Então, é toda essa mudança. E aí, quem é que coloca eles lá? Né? Então, precisa ver essa resposta. É um outro ponto também, que muitas vezes a gente foge da política porque é muito chato, que é muito problema, mas é o nosso voto que vai fazer diferença, né? Porque se tem pessoas que vão votar nessas pessoas, a gente precisa votar em pessoas que fortaleçam o outro lado, que é essa busca por direitos, não só das mulheres, né? Das crianças, igualdade para todos. Então, essa é a reflexão hoje do Minha Pausa e 2 Cafés. Vou mostrar aqui, não sei se a Bianca chegou a ver. Uma pausa e 2 cafés para a gente poder refletir sobre isso. E é um trabalho aí de toda uma sociedade, ao mesmo tempo é algo muito complexo. As mulheres, elas precisam de independência financeira, é algo muito estrutural, é algo muito complexo, porque eu sempre falo, como você diz para como você... de repente, se souber de alguém, você vai falar para uma mulher, vai direcionar ela. Se você não tem condições de ajudar, é algo realmente muito, muito complexo, né? Não é fácil assim, porque envolve essa dependência financeira e emocional. Mas como sociedade, podemos sim, através desse educar, né? Desse falar não para homens que achem, que odeiem as mulheres,
né? Eu costumo dizer que nem todo hétero gosta de mulher, né? Muitas vezes o homem é hétero, mas ele gosta só dos homens. Existem campanhas onde pergunta para o homem, né? Qual a mulher que você admira, sem ser sua mãe e sua esposa, sua mãe e sua namorada? Essa admiração, ela tem, sem ser pelo corpo, uma admiração pela inteligência, pelo respeito, pela profissional que aquela mulher é, pela mudança que ela faz. Então, facilmente eles dão o nome de homens, mas não dão o nome de mulheres, porque eles não gostam de mulheres. Isso é muito, muito raro, né? Então, é a gente ir contra esses pensamentos e também aquelas que têm meninos, né, que possam educá-los para que amem as mulheres de uma maneira geral, porque todos nós devemos nos amar, né? Obrigada, Bianca. Obrigada pela participação e que a gente possa, né, refletir, talvez não na próxima semana, porque tenho uma convidada para a próxima semana para a gente abordar outro assunto, mas em breve fazer outra pausa com 2 cafés. Um beijo.